Então, distúrbios hematológicos. Então, a gente pode ter lá distúrbios vasculares e plaquetários, PETEC, equimose, hematoma. Normalmente, em distúrbio hematológico, a hemorragia espontânea não ocorre frequentemente. Isso aqui, gente, é outra coisa muito interessante. Como eu tinha falado, o paciente que tem distúrbio hemorrágico, ele sangra, óbvio, mais ali na hora do procedimento, mas o problema maior não é o procedimento, é tardio, né? Então, o sangramento maior nesses pacientes costuma ser tardio, depois que você fez o sangramento. Às vezes o paciente vai para casa, né, e começa a sangrar muito em casa. Bom, então a gente pode ter anormalidades plaquetárias, né? Então, isso aqui vocês sabem, né, gente? Trombocitopenia, sabe, né? Só nome. Ok, então normalmente a trombocitopenia é a diminuição, né, do número de plaquetas. Pode ser por destruição rápida, infecção, neoplasia imunológica, ou pode ser congênita, normalmente um distúrbio hereditário, de falha na produção. Mas, em geral, o que o paciente com trombocitopenia vai ter é um sangramento espontâneo e presença dessas lesões vasculares, né? PETEC, hematoma, púrpura. As púrpuras, elas podem ser idiopáticas ou adquiridas, né? Que são as mais comuns aí. Se for idiopática, em geral é genético, né? Então, os pacientes já desde criança apresentam isso aí. Normalmente após uma infecção viral na infância, e o princípio é o mesmo, petequia, equimose, sangramento. Não é importante para a gente o diagnóstico. Isso não é uma coisa que cai nos nossos concursos, né? Porque não é a gente que faz esse tipo de diagnóstico. O que a gente tem que saber é que o paciente tem um distúrbio hemorrágico. Então, normalmente, o quadro tardio é um sangramento de trato gastrointestinal ou geniturinário. Normalmente, a morte é por hemorragia intracraniana. A adquirida, em geral, é deficiência vitamínica ou neoplasia. O aspecto clínico, né? O aspecto clínico é a presença dessas petequias, algumas vezes lesões de ascopia negativa. Se o paciente apresentar, isso aqui que é importante, se normalmente a plaqueta estiver abaixo de 100 mil, ele pode ter sangramento espontâneo, né? Então, principalmente durante a escovação. Então, o diagnóstico normalmente é feito pelo médico, o tratamento costuma incluir corticoide, então são pacientes que, além disso, ainda costumam apresentar uma certa tendência à infecção, e a gente vai falar daqui a pouquinho de como é que a gente vai lidar com isso, que é o mais importante. Então, olha lá, escolha a opção que denomina a doença que se caracteriza pela ocorrência de hemorragia, que se manifesta na forma de petequia ou equimose, distribuída na pele ou mucosa, que aparece em decorrência de distúrbios plaquetários e vasculares. E aí, gente? Púrpura, né? A hemorragia intraoral é causada pela ruptura de vasos sanguíneos, que pode ocorrer em consequência de trauma, cirurgia ou alguma discrasia sanguínea. Sobre a hemorragia intraoral, é incorreto afirmar o que é incorreto afirmar? Isso aí é uma coisa que cai muito, que é o que a gente falou. Hematoma não é diascopia positiva. Que aquilo ali não está mais dentro do vaso, aquilo já extravasou para o tecido. Então você vai apertar, ele não vai sumir. Então isso aí é o que costuma ser pedido. Hematoma não é lesão vascular. Essas lesões não são diascopia positivas. Bom, então púrpura trombocitopênica trombótica, não precisa saber de nada disso aqui. O que vocês precisam saber? Que todas essas condições de púrpura normalmente são tratadas com corticoide e o paciente vai apresentar aquelas lesões orais. Tendência a sangramento, tudo a mesma coisa. O que a gente precisa saber? Que existem púrpuras alérgicas, ou seja, causada por medicamento. Então, não necessariamente é um defeito genético do paciente, não pode ser transitório. Então, uma coisa importante é quando você vai atender um paciente desse,
você pedir uma avaliação do médico para você saber se aquilo é um defeito crônico incurável ou se é transitório, né? Então, o mais importante é isso aí, saber se aquela é uma condição que o paciente vai ter a vida toda ou se é transitório. Bom, então alteração de fator de coagulação. Isso aí é o que cai em concurso. Então a gente tem lá os fatores da coagulação, né? Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E o que cai é isso aqui: hemofilia A e hemofilia B, né? Então, primeiro, a hemofilia é comum em homens, né? Então, a gente não vai ver mulheres com hemofilia A e hemofilia B. A hemofilia A é a falta do fator 8 e a hemofilia B do fator 9, né? Por isso A e B, 8 e 9. Então, isso aí é o que costuma cair. Qual é o fator deficiente nos pacientes com hemofilia A e B? Então, clinicamente é a mesma coisa. O paciente pode ter um hematoma depois da injeção. Agora, qual é o maior problema do paciente com hemofilia? Sangramento tardio, depois do procedimento. Então, quando você vai atender esses pacientes aí, é importante fazer a remoção dos fatores, né? Então a gente tem o TTP, que é a via intrínseca, o TP ou TAP, que é a via extrínseca. Eu costumo falar TAP porque eu lembro que a TAP voa para o exterior, por isso é a via extrínseca. Então vocês podem encontrar como TP ou como TAP. A TAP é uma porcaria, mas serve para a gente lembrar aí que é a via extrínseca. Então, olha lá, normalmente o que se faz com esses pacientes é a reposição do fator. Então, normalmente você tem que fazer uma extração. Você vai planejar. Como eu falei, o problema do sangramento é o sangramento tardio, né? Então isso aí pode fazer com que esse sangramento chegue no mediastino e cause obstrução respiratória no paciente. Tá? A grande preocupação que a gente tem é o sangramento tardio. O que a gente faz? Deixa eu ver se tá aqui pra frente. Não, tá, dá pra falar aqui na anticoagulação. Então não vou falar do tratamento. Ah, mas já tá ali, tá bom. Então vamos lá. Na hemofilia B, o fator de coagulação deficiente é o de número 9, né? Fantástico. A hemofilia é uma doença hemorrágica da maior gravidade, blá, 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 blá. A respeito desse distúrbio hematológico, é correto afirmar que... Não tem, né? Tem que diminuir aqui. Tem aí pra vocês? Não. Espera aí, deixa eu tentar diminuir aqui pra gente ver. Não sei o que acontece com esse... Então, olha lá, hemofilia A é ocasionada pela deficiência de fator 8, né? Então, a B é o 9 e a A é o... Isso aí, gente, é o que costuma cair. A8, B9. Quase batalha naval. E a doença de von Willebrand é a falta de von Willebrand, né? O fator de von Willebrand também, que é cofator do fator 8. A grande questão aqui do von Willebrand, que a gente tem que ter em mente, é que afeta mulheres também, né? Então, assim, é claro que a gente vai ter muito mais preocupação na hora de sangramento com homem, né? Porque o número de doenças que afetam homens é muito maior, mas von Willebrand pode acontecer em mulheres. Então a gente pode ter ainda outros distúrbios de coagulação, né? Como a gente viu, falta de fator de vitamina K, alguma doença hepática. Então esses pacientes vão apresentar deficiências de fatores diferentes, né? Diferente da A e da B. Gente, olha só, o que é importante aqui? Isso aqui. Tratamento de paciente com distúrbio da hemostasia, que é a mesma coisa que a gente usa em paciente fazendo anticoagulação. Cuidados locais, né? Então você vai usar lá gel Fuan, vai botar cola de fibrina, vai usar um transamin,
né? Então, assim, isso aí, gente, é uma coisa muito legal de você ter no consultório. Você ter ali um comprimidozinho de Transamin que você pode socar e colocar no alvéolo. Você ter ali um EACA, que é o líquido, que você pode tipo, fazer uma raspagem e colocar ali para parar o sangramento. Porque a maior causa de sangramento no consultório não é nenhuma dessas. Vocês sabem qual é? Hipertensão. Você está fazendo uma cirurgia, o paciente ficar nervoso, a pressão subir e você ter um sangramento que você precisa controlar. Então, nesses casos aí, se você tiver ali um comprimidinho, não é para ele tomar, para colocar ali no local ou o líquido, isso já facilita ali o teu controle de sangramento. Quando você não tem nada disso, você reza, porque você devia ter. Não, tipo, o paciente chegou... Você tem que ter no consultório. Tem que ter, compra um negocinho. Duas coisas você tem que ter no consultório. Um sedativo, um benzodiazepínico, porque isso é outra coisa. O paciente, a pressão subiu, começou a sangrar, calmante. Faz ali uma sedação na hora do procedimento para baixar, né? E faz alguma coisa local ali. Tem que ter. Tem que ter, não pode viver sem. Tem que ter ali. Então, olha lá, em relação às diáteses hemorrágicas, a alternativa correta. Então, qual é aí? A hemofilia A e deficiência de fator 8, né? Então, a mesma historinha sempre. Então, olha lá, o que eu falei para vocês, ó. O ácido epsilon aminocaproico, que é o EACA, que é um líquidozinho, é bom para raspagem. E o ácido tranexêmico, que é um comprimido, o Transamin. Você soca aquilo ali e coloca no alvéolo, na gengiva, onde quer que seja. Bom, então na analgesia é bom evitar acetaminofeno, aspirina, porque isso também aumenta o sangramento. Então olha lá. Assinale a alternativa correta que contém os achados clínicos que determinam a possível presença de distúrbio hemorrágico. Hematoma, sangramento gengival e petequias, né? Os pacientes que apresentam cirrose podem apresentar defeitos hemostáticos significativos provocados pela B de bola, né? Incapacidade de sintetizar fatores de coagulação, aqueles mesmos lá da vitamina K. Coagulação. Então, quando que o paciente faz anticoagulação? Quando ele teve TVP, trombose venosa profunda, FA, fibrilação atrial, válvula cardíaca ou cardiopatia isquêmica. Eu tô rindo desse negócio de TVP, que outro dia eu tava conversando com o César lá no departamento. Aí, do nada, ele virou pra mim e falou assim, cara, quando foi mesmo que você fez TVP? Falei, eu nunca tive trombose. Ele, não, terapia de vidas passadas. Falei, pô, você que sabe do que você tá falando? Pô, trombose, não tive trombose. Então, normalmente, trombose faz, fibrilação atrial faz, paciente que tem válvula cardíaca faz e cardiopatia isquêmica faz. Então, olha lá, normalmente os pacientes usam antagonista da vitamina K, como o Marevan, a varfarina, né? Então, hoje em dia, o que a gente preconiza INR? O INR, ele é um resultado que ele é padronizado internacionalmente. Então, a grande vantagem do INR é que não importa qual laboratório que você faça aqui ou no Himalaia, você vai ter ali um resultado que é confiável. E a maior parte dos médicos, eles controlam o INR de acordo com a doença do paciente, né? Então, dependendo, por exemplo, se ele tem uma trombose venosa profunda, ele vai precisar ficar muito mais anticoagulado do que uma cardiopatia isquêmica. Então, ele vai precisar de um INR mais elevado. Então, no padrão ali dele de tratamento, ele vai precisar de um INR muito mais elevado do que quem tem uma cardiopatia isquêmica, né? Bom, então olha lá, é esse índice internacional normalizado, que é o tempo de protrombina, é um padrão mundial, então em qualquer lugar você vai ter o mesmo resultado, por isso que hoje basicamente a gente faz tudo baseado no INR.
Outra coisa importantíssima, né? Quando o paciente faz antiagregante plaquetário, AS ou clopidogrel, que é o mais comum, Plavix, ou então o Prasugrel. Gente, não se suspende mais AS. Vocês sabem disso, né? O que você faz quando o paciente usa AS? Gelfuan, Transamin, qualquer coisa ali no sítio da cirurgia. Não se suspende mais AS. Então, quando o paciente usa AS mais Plavix, você vai suspender o AS, mas ele vai continuar com Plavix. Quando faz 2, você suspende 1. Quando faz 1, você não suspende nenhum. Então, você faz com cuidados locais. E hoje em dia, existem uns anticoagulantes novos, aqui que mora o problema. Porque esses anticoagulantes, eles não têm alteração de INR. Então a gente vai ver um paciente com INR comum, normal, mas que vai sangrar mais porque ele faz essas drogas novas. Então o Pradaxa, o Xarelto, o Eliquis. Esse Eliquis, então, é ótimo, né? Então essas drogas, que são as drogas utilizadas hoje, que são as mais modernas, elas não têm essa relação com o INR. Então normalmente quando o paciente faz essas drogas, é bom conversar com o médico para ele fazer uma programação junto com você para você fazer a cirurgia. Então olha lá, gente, o normal, como o INR é uma fórmula, o normal é 1, né? Então se você está normal, sem anticoagulação, teu INR vai ser 1. Quando você está anticoagulado, o INR vai aumentando, né? O que é importante? O nosso número mágico é 3. INR até 3, você pode fazer o que você quiser. Então, o número mágico nosso é 3. Embora vá até 3,9 ali para cirurgias menores, mas o número bom é 3. Então, o INR até 3, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer exodontia múltipla, então você pode fazer o que você quiser com cuidados locais, né? Então, se o INR não tá 1, você vai ter que fazer, se tiver 1,2, vai ter que fazer cuidados locais. Mas até 3 você vai segurar bem com cuidados locais. Então, como eu falei, o bochecho com ácido aminocapróico, que é o EACA, a esponja hemostática, o ácido tranexâmico, que é o Transamin. Então, você vai usar alguma coisa ali naquele alvéolo. Então, olha lá, paciente gênero masculino, 65 anos, apresenta quadro de FA e faz uso de varfarina. Precisa fazer a exodontia do 47. O INR foi 3. Faz o quê? Faz o quê? É de escola, normal, vida normal com cuidados locais. Então até 3, vida normal. Então olha lá, a varfarina é um anticoagulante oral, não altera-se como, considera-se como exame padrão ouro o INR, que é o tempo de protrombina, né? Como a gente viu ali. Doenças endócrinas. Então aí, a gente já falou de hipotireoidismo e hipertireoidismo, mas a gente tem aí também a diabetes. Quero ter. Não, tá certo. A gente tem ainda a diabetes, né? Então, da diabetes, eu tenho que ir... Peraí, deixa eu fazer minhas contas aqui. Não, tem que ir até... Deixa eu ver, eu marquei ali no meu, esqueci. Eu tenho que ir até antes de gravidez, não falta muito não. Porque o resto vai complementar com a segunda parte da aula, com o número 2. Então, a alteração endócrina. Então, o mais importante aí pra gente é diabetes, porque é a mais comum delas, né? Então, a diabetes, o que acontece na diabetes? A diabetes é o excesso de açúcar no sangue, não é isso? Por quê? Porque simplesmente o que acontece... não tem a figurinha aqui que eu gosto. O que acontece é o seguinte, em geral, o que a gente precisa para a glicose ser internalizada pela célula é a insulina. A insulina ela age como se fosse uma chave. Ela abre
a membrana da célula para a glicose ser internalizada, né? Então, normalmente, a diabetes ela acontece por uma alteração nessa insulina, ou porque o paciente tem destruição das ilhotas pancreáticas que produzem a insulina, que é o que acontece na diabetes insulino dependente, né, que é a antiga tipo 1, ou o paciente ele apresenta um desgaste nos receptores dessa célula. Então, embora que é a diabetes não insulino dependente. Então, embora ele produza uma quantidade ok de insulina, as células dele simplesmente não respondem mais aquilo. E isso costuma acontecer por quê? Porque o paciente cansou as células dele. Então, assim, ele expôs tanto as células à insulina e à glicose que num determinado momento ele cansa os receptores, porque eles têm uma vida útil, e ele começa então a não internalizar mais aquela glicose, né? Bom, seja por falta de insulina, seja porque as células não aguentam mais a insulina, a glicose deixa de ser internalizada e começa a circular no sangue. Então eu começo a ter agora um sangue cheio de partículas sólidas de glicose. O que acontece com o meu sangue? Fica menos fluido, né? Então eu começo a ter um sangue que vai ficando mais grosso, que começa a ter dificuldade em circular. Então, normalmente, o que acontece? Um dos primeiros sinais do meu corpo, quando ele entende que o sangue está ficando sólido, que está cheio de areia ali dentro, é o quê? Sede. O paciente sente muita sede, para beber muita água, para tentar voltar à viscosidade do sangue. Então, o paciente sente muita sede. Como ele bebe muita água, ele urina muito. Só que o que acontece é o seguinte: o paciente, ele come, né, normal, só que aquela glicose ali não é metabolizada. Então, para o organismo dele, ele está de dieta. Então, o paciente sente muita fome, porque para o organismo dele, ele não está comendo. Aí, ele come muito. Mas como a glicose não é metabolizada, não tem caloria. Então, ele emagrece. Então, esses são os 4 sinais principais aí da diabetes, que é a polidipsia, muita sede, que causa poliúria, o paciente urina muito. Ele tem a polifagia, ou seja, ele sente muita fome, né? Por isso que o diabético tem aquele hálito cetônico, que é a mesma coisa da gente na dieta, né? E ele perde peso. Só que qual é o maior problema que a gente tem na diabetes? Vocês imaginem que a gente tem um monte... É como se a gente pegasse mesmo o sangue e jogasse areia ali, né? A gente tem um monte de partícula de glicose que tá ali no vaso sanguíneo. Então, vocês imaginem a dificuldade das células imunológicas de saírem do vaso para o tecido, porque tem que trombar com aquela monte de partículas de glicose. Então, o paciente tem dificuldade de cicatrização, tendência a várias infecções, porque simplesmente as células não conseguem, de defesa, não conseguem sair do sangue e chegar no tecido, porque tem um muro, uma barreira de areia ali impedindo essa passagem. Então, os sintomas são esses: muita sede, por isso urina muito. Para o organismo, ele está de dieta, então ele come muito, mas emagrece. E aí, obviamente, ele vai ter todos aqueles sintomas, né, de falta de energia, porque realmente a glicose não está sendo metabolizada. Então, olha lá, sinal alternativo que inclui corretamente os sinais clássicos do diabetes. Exatamente, polidipsia, polifagia e poliúria. Então, gente, o que acontece? O tipo 1 é esse insulino dependente. Então, é uma alteração imunológica, uma doença autoimune, onde a gente tem destruição das ilhotas pancreáticas e elas não produzem mais insulina, né? E aí, normalmente, eu costumo dizer o seguinte, que a diabetes tipo 1 e tipo 2 é a doença do gordo e do magro, né? O tipo 1 é aquela autoimune que costuma ser do magro. Por quê? São crianças que desde a infância já têm diabetes. Então, na verdade, eles não engordam porque aquela glicose não é metabolizada, né? Desde sempre. Já o tipo 2, não. O tipo 2 geralmente é o gordo que cansou as células dele de tanta exposição à glicose e simplesmente as células se revoltaram e falaram: ó, agora chega.
e aí então ele passa a não ter mais essa internalização da glicose. O tipo 2 é muito mais comum e obviamente é um dos mais difíceis de tratar, porque mais uma vez inclui mudança de vida, né? Então é extremamente difícil de você conseguir tratar. Então, fator de risco, o tipo 2 é o tipo mais comum: obesidade, gravidez, dieta, trauma emocional, e aí a gente vai ter lá os nossos sintomas da diabetes. Então, o cirurgião dentista deve estar atento para detectar previamente um paciente diabético não diagnosticado, pois entre os sinais clínicos clássicos dessa doença estão polidipsia e polifagia. Então, o que o paciente vai ter? Gente, uma das coisas mais importantes de diabetes é a doença periodontal. Por quê? Porque o periodonto é protegido por neutrófilo, né? Se o neutrófilo não consegue chegar no tecido, que dirá chegar no periodonto, né? Então, tendência à doença periodontal, infecção fúngica, né? Normalmente o paciente tem xerostomia, o paciente pela medicação pode apresentar hiperplasia gengival, e tendências às infecções mais diversas, né? Porque baixa a imunidade do paciente. Então, olha lá, em indivíduos diabéticos que não estejam sob controle, é importante que o cirurgião dentista fique atento aos sinais clínicos orais dessas patologias, tais como letra D de dado. Então, a gente tem xerostomia. Não, tá errado. É de escola. É isso mesmo. É de escola. 1, 2, 4 e 5. Tá certo. Menor incidência de cárie, não. O diabetes é uma doença que tem sido relacionada a alguns problemas bucais como não vai... Ah, já apareceu. 1, 2 e 3. Então, isso aí, gente, é o seguinte. O Reguese diz que a glossite migratória benigna pode estar associada à diabetes. Não tem? Então, tirem foto aí. E a língua avermelhada normalmente está relacionada à candidíase, né? Representa uma possível consequência do nível de glicose elevado num paciente diabético não compensado. E aí? Também é muito mongol, né, a pergunta. Acromegalia. Então, maior risco de infecção, né? Bom, então, mas qual é, na verdade, o maior problema da diabetes, né? Embora a gente saiba que esse excesso de açúcar, né, causa vários problemas, como tendência à infecção, pé diabético, etc., esses efeitos são efeitos crônicos a longo prazo. O maior problema realmente da diabetes, que é um problema agudo, é a hipoglicemia, né? Porque o que acontece? O cérebro, ele só metaboliza glicose. Não existe outro substrato para metabolismo cerebral. Então, quando a glicose baixa muito, quando ela baixa menos de 50, falta energia para o cérebro. E aí, obviamente, a gente pode ter complicações muito graves. Então, quando que o paciente tem risco de hipoglicemia? Isso aqui é um problema, gente. Por quê? Paciente diabético do tipo 1 é um negócio desesperador, porque ele faz a injeção de insulina, né? E aí, na hora da injeção já baixa muito, né? Ele pode fazer uma hipoglicemia, mas pra gente o problema é diabético do tipo 2. Por quê? O cara chega lá no consultório, né, pra fazer uma extração, sei lá, e é diabético tipo 2. Aí não tá controlado, né? Tipo, paciente diabético tipo 2 é muito difícil estar controlado.
Aí não tá controlado. Aí ele vai no primeiro dentista e fala, não, vamos fazer não. A senhora vai lá no médico, vai controlar essa diabetes aí, vai fazer uma dieta, porque a cicatrização vai ficar ruim. Aí ele vai no segundo dentista e fala a mesma coisa. No terceiro, ele faz o quê? Ele, na véspera de ir, ele toma 3 comprimidos ao invés de 1, aí chega lá na cadeira e faz choque hipoglicêmico. Que é um ser iluminado, né? Diabético é um ser iluminado. Assim, minha avó era diabética, era assim, ia fazer, até isso que eu vou falar, ia fazer exame de sangue. Aí depois que eu era maior, eu ia com ela, né? Aí o que ela fazia? O jejum era de 12 horas, né? Ela ficava 2 dias. Aí chegava lá, tava padrão, né? Aí depois chegava lá e assaltava a geladeira a noite toda, né? Só que agora a gente vai ver que não dá pra fazer isso. Mas aí faz essas peraltices aí lá na hora do consultório. Então é sempre bom você ter um suco de fruta, uma Coca-Cola, né? A gente não tem esses tabletezinhos de glicose que vendem nos Estados Unidos, né? Porque aí você vai dar pro paciente ali, se ele tiver um choque hipoglicêmico, e resolve. Então a imunidade fica comprometida, a cicatrização é ruim. Agora, isso aqui que é o mais legal, que é a hemoglobina glicosilada. A hemoglobina glicosilada, ela é um histórico de 3 meses do paciente. Então não dá mais para fazer isso que a minha avó fazia. Por quê? A sua glicemia em jejum pode estar baixa, porque você está 48 horas sem comer. Mas o teu histórico lá de 3 meses vai estar lá na lua, né? Para paciente que está vendo se tem diabetes, tem que fazer essa? 3 meses? Cara, normalmente faz tudo. Normalmente faz tudo. Esse do dedo não serve pra nada. Esse do dedo não serve pra nada, porque o dedo você não tá no jejum, aquilo ali é de fita. Não se dá diagnóstico pelo dedo. Esse de negocinho de dedo serve pra nada. Não pra, quer dizer, serve pra controle do paciente, mas não é pra diagnóstico. Chegou a senhora lá querendo fazer uma extração, vou medir aqui a glicemia 458. Mas às vezes não quer dizer nada, ela pode ter acabado de comer. Você não sabe o quanto... Por isso que a doutora lá do quis fazer a extração lá do estudo, daquele pedacinho. Nada, você comeu um brownie, faz o teu dedo. Não, tá, na hora, né? Acabou. Você acabou de comer, faz teu dedo. Você leva um tempo. Por isso que às vezes, para confirmação, tem que fazer curva glicêmica. Curva glicêmica é um saco. Isso faz muito para grávida também, para saber se tem diabetes gestacional. Curva glicêmica é o seguinte: você chega lá em jejum, aí colhe. Aí você toma um negócio de limão com açúcar dos infernos e aí você fica lá um tempo e vai medindo para ver quanto tempo demora para tua curva descer. Fica lá horas. Exatamente. Aí você fica lá sentado esperando para fazer isso, para você ver se você tá com pré-diabetes. Então, gente, menos de 7 é lindo. 7 a 8 é médio, mais que 8 é ruim. Uma coisa importantíssima, eu não sei de onde que tiraram isso, que paciente diabético tem que fazer profilaxia antibiótica. Tem uns iluminados, graças a Deus, não tem que fazer, né? Então, normalmente, risco moderado é glicose menor de 250, hemoglobina glicosilada entre 7 e 9. Você pede para ajustar a medicação ali, mas faz no consultório. Passou disso aí, só vai fazer em hospital. Anestésico. Precisa ser sem vaso? Não pode, não existe sem vaso, gente. Não existe sem vaso. É com vaso, quantos tubetes? É isso. Não fez com 2, esquece. Vai fazer depois na outra consulta. Mas é com vaso. Então, olha lá, produção insuficiente do hormônio e hipotireoidismo. A gente já falou de hipotireoidismo, né? É bom falar nessa aula. Já falamos de macroglossia, já falamos de tudo. Já falamos de tudo, fantástico. Tem já falamos. Doença pulmonar. Então, a gente tem aí asma, enfisema, bronquite crônica, né? Então, a asma, na verdade, ela é estreitamento reversível e esporádico das vias aéreas, né? Então, normalmente faz um edema ali e aí o paciente tem dispneia, tosse ou aquele sibilo, que é aquele chiado, né, de gato, que normalmente o paciente com asma tem. Então,
Pode ser uma anomalia imunológica, pode ser induzida por aspirina, às vezes associada ao estresse. Enfisema e bronquite é o que a gente chama de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, paciente com DPOC, qual é a maior causa de DPOC? Fumo, né? Fumo é a maior causa de DPOC. Então, normalmente, o que a gente tem no enfisema é uma invasão imunológica, normalmente causada pelo trauma gerado pela fumaça do cigarro, né? Então, você tem uma destruição ali imunológica gerada pelo fumo. E aí, normalmente, o que o paciente vai tendo com essa infiltração ali imunológica é uma falta de ar e uma deficiência nas trocas gasosas que vai se complicando com o tempo, né? Então a gente vê, olha lá, o alvéolo com enfisema, ele começa a ficar destruído e não fazer mais a troca gasosa. Então o paciente vai desenvolvendo uma insuficiência respiratória, por isso que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Porque vai obstruindo e ele vai tendo uma insuficiência respiratória. Então, a bronquite é um excesso de muco que leva a essa obstrução, né? Não é a destruição normalmente do cigarro. Então, dados importantes: o início da doença, frequência de crise, uso de medicamentos. Isso é importante porque a maior parte das bombinhas são corticoide, né? Então, o paciente pode ter mais candidíase, né? O paciente pode ter infecções oportunistas associadas à bombinha. Eu tenho uma paciente que ela faz aftas de repetição com a bombinha. Afta de repetição, assim, aftas gigantes. Ela para de usar a bombinha, some. Dá a entender. Bom, então normalmente o que o paciente tem é candidíase, né, por causa da bombinha. Paciente que fuma, qual é o problema? Câncer, lesão pré-maligna, obviamente. Então, normalmente, no enfisema não pode usar óxido nitroso porque o paciente não metaboliza. A gente deve evitar usar qualquer medicação antihistamínico, anticolinérgico sem falar com o paciente. Dobrar o corticoide em pacientes que fazem corticoide de rotina, a mesma coisa. Isso aí para qualquer corticoide, né? Como a gente comentou lá na doença de Addison ou qualquer uma. Evitar éritro, claritro e cipro em pacientes fazendo taofilina para asma. Bom, então, gente, voltamos na próxima e última aula.